do Brasil. Mais uma semana, mais um vídeo no canal. São 3 vídeos por semana, gente. Terça, quinta E agora é terça-feira, Então- Mundo em Vermelho. Yay! Então liga seu sininho. Lembra que esse é um canal de YouTube feito por 3 pessoas lindas. Eu, Rafa e Nuni, rede todos na tela. Rafa, nosso editor, Nuni, nossa artista gráfica. Entre no Clube dos Canais, manda um pix pro tio, pelo amor de Deus! E colabore com a nossa construção, tá? Veja o vídeo aí e no final eu volto. Beijo no seu coração. Tchau. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. E hoje nós vamos finalmente, né, falar de Peru. Então a quinta série que habita em mim já saúda a quinta série que habita em vocês. Né, o Peru vai endurecer hoje. Né, vamos falar da potência que é o Peru e qualquer outras piadinhas que você imaginarem. Quando a gente chegar na República Peruana, aí fica pior ainda, né? Que a gente vai falar do Pepeca e do Peru, né? Que aí as coisas só vão piorando. João, bem-vindo, obrigado demais por tudo, camarada. Me perdoa a demora, foram semanas loucas aí, mas finalmente estamos de volta. E me conta aí qual que é a braba do dia, o que você quer contar aí pra galera, o que você quer falar. Ó, livro novo na área, Cinema vai à Guerra, livraço para quem quer entender, não de cinema, mas de história dentro do cinema. É isso que o João acabou de falar. Isso aqui não é um livro sobre cinema, é um livro sobre a história dentro do cinema. Muito bom, muito bom. Está R$60, preço dele. R$60, faz o Pix, estou despachando para todo o território nacional. Preste atenção, Enciclopédia Guerras e Revoluções. Está acabando. Parecia que nunca ia acabar, mas está acabando. Está bem no fim dos estoques. R$100, com frete grátis para região sul e sudeste. Não deixem perder. Ó, bota aí na internet e vê quanto custa só um livro. Só o volume 3 estava R$260. Só o volume 3. Então é uma obra magnífica. Essa aqui é uma obra de consulta. Isso aqui é uma obra para você ler a vida toda. Muito bom. As placas, o João falou, a gente hoje tem essa condição especial da placa aí. Hoje, enquanto durar o programa, a gente vai fazer várias promoções relâmpagos a partir de hoje dentro do programa. Não dá para a gente lançar uma parada e vem sempre aqueles mais espertos e deturpa a ideia nossa, que é popularizar a coisa, dar um gás aí no mundo em vermelho e trocar uma ideia sadia. A ideia essa como fala o MV Bill, é traficar informação. Então, a ideia do vender algo aqui é colateral. Entendeu? A coisa primária é a gente se comunicar. Se a gente pudesse se comunicar e fazer aqui essa camilotagem virtual, é bom, porque o OnlyFans, eu já falei que o OnlyFans que eu tenho que fazer, que eu estou vendo, é aquele do bar do Jabba the Hutt. Eu vou ter que viajar por uma galáxia muito, muito, muito distante para tentar, com a minha compleição física, estética e de embelezamento, ser aceito no OnlyFans do Jabba the Hutt. Então, para mim não ter que ir para essa galáxia muito, muito, muito distante, a ideia é a gente vender isso. O livro que o João falou é O Exército Vermelho na Mira de Vargas. Tem uma companheirona nossa que já terminou a diagramação. Eu estou só finalizando aqui a questão da ficha catalográfica. Já tem capa, já tem ISBN, já tem tudo. Só a ficha catalográfica está faltando, que eu estava atrapalhado aqui para tirar, mas já descobri. Vou resolver isso hoje, ela deve me mandar isso essa semana já vai para o Prelo. Essa semana vai para o Prelo. Já dei hoje entrevista na Sputnik News sobre o livro. Quem não tem Sputnik News, vai lá, acessa lá o Sputnik News a partir de amanhã, segunda-feira, que vai ter uma reportagem já com a capa do livro, com documento inédito e tudo. Outra coisa, quem não acessou ainda, acessa lá o podcast Mundioca. Do Acompanharona, tem uma entrevista hoje minha lá sobre a questão do coração de Dom Pedro e do pênis de Napoleão. Vocês vão ver como é que o pênis de Napoleão está no mesmo paralelo do coração de Dom Pedro. Entra lá no Mundioca, que está bem legal, vale super a pena. Bom, quem não conhece ainda, vai lá no Guerra Patriótica, @Guerra Patriótica no Instagram. A partir de segunda-feira eu começo a contar a história da Operação Vístola Oder.
uma das maiores operações militares da história. 500 quilômetros ganha em 20 dias. É a operação que vai tirar o Exército Vermelho da Polônia e vai colocar ele na Alemanha. Ele vai do Rio Vístula ao Rio Oder. O Exército Vermelho vai lutar num dos locais mais bem defendidos do Reich, que era a Prússia Oriental. Ali o Exército Vermelho vai encontrar verdadeiras muralhas de concretos, castelos, defesas estáticas poderosíssimas. E o Exército Soviético vai perder muita gente nessa batalha. Mas eles vão chegar no Rio Oder plenos. E a partir do Rio Oder é um tiro de menos de 100 metros, menos de 100 quilômetros, até o coração da besta fascista, Berlim. Depois eu vou contar a Batalha de Berlim, mas essa operação começa a contar agora no Instagram, com publicações diárias, está programado aí ser 2, 3 meses de aula, é uma coisa inédita isso, falar do Vístula Oder. Lá no meu Instagram você vai ver uma série de outras batalhas que eu já contei. No canal no YouTube, e o canal no YouTube surge, muito incentivado pelo trabalho do João. O João é minha inspiração nesse sentido. Então, o Guerra Patriótica no YouTube, ele fala de guerra, mas também fala de política, de sociedade, de mundo. E a última live foi sobre o fato das igrejas neopentecostais terem virado seitas reacionárias no Brasil. Eu conto essa história, como é que elas vêm dos Estados Unidos, numa operação da CIA, e a figura de proa nisso é o Jimmy Swaggart, o cara que é o pivô dessa coisa de igreja eletrônica. Como é que isso chega no Brasil e se torna aí essa fábrica de insanidade, que são as seitas neopentecostais, que decidiram disputar a seara política eleitoral. Entendeu? Então, quem quiser ver um bom debate sobre isso, eu faço uma discussão histórica disso desde a década de 60, e como é que essas seitas foram usadas lá nos Estados Unidos para combater as igrejas protestantes que tinham uma perspectiva progressista de combate do racismo, de luta pela igualdade, e que ajudou muito o movimento dos Panteras Negras. Então, como é que esse projeto reacionário sai de lá e vem para cá? Isso já está lá. Próxima terça-feira, qual é a próxima live do Guerra Patriótica? Vietnã Now. Vou contar para vocês histórias secretas da Guerra do Vietnã e o que a Guerra do Vietnã tem a ver com as polícias militares do Brasil. Vocês vão saber esse paralelo. Aonde que a Guerra do Vietnã serviu de exemplo para as polícias militares no Rio de Janeiro, a partir da Operação Buscar e Destruir. É isso, João. Pode sentar na mão aí, que nós estamos aqui no altiplano, já estou me vendo aqui no altiplano. Já estamos aqui em cima em Ayacucho já, meu amigo. Nas minas de Potosí, ali no Alto Potosí, né? Vamos embora. Pode sentar a mamona e vamos que vamos. Agradecer ao Necromante Oficial pelo... Eita! Valeu Chico Preto, que está assinando aí o canal. Valeu Necromante Oficial. Pode colocar o corte sim, querido. Pode colocar sim, a gente estava falando, João. Foi uma live que eu fiz essa semana agora, que eu falei da situação muito triste lá do Charles, o rapaz da UFOP, que era militante LGBTQIA+, né, um homem negro, né, um homem socialista, militante, que morreu sob as condições mais bizarras possíveis, e ele foi suicidado dentro da cadeia, né, e a gente está aí, né, infelizmente, com mais esse caso isolado, porém sempre demandando justiça, né? Porque é foda, a gente sabe como é que funciona a perseguição com os nossos. Jovens, hoje nós vamos falar sobre o Peru aqui, e eu troquei uma ideia com o João, e a gente decidiu fazer em 2 partes. Por que nós vamos fazer em 2 partes? Porque, assim, a história do Peru é uma das histórias mais ricas que a gente tem, né, na América Latina, mas principalmente mais ricas para o nosso campo, né? O Peru vai ser não somente, né, quando a gente começar a falar da sua história, né, o berço do Tahuantinsuyo, né, uma formação social tão espetacular e maravilhosa, né, cujas estradas eram melhores e mais longínquas que as de Roma, né, cujas cidades tinham coleta de lixo e água encanada, enquanto Paris acumulava bosta e peste negra, tá? É uma coisa de louco a gente pensar
toda essa cultura maravilhosa que nós, latino-americanos, temos, porém, né, esquecemos que ela existe, né, e vamos começar por aí, e depois disso a gente ainda tem 300 anos de colonialismo até chegar em Mariátegui. Não é só Mariátegui, é Mariátegui, é Aya de la Torre, são os historiadores do Tahuantinsuyo, né, é Gonçalves Prada, tudo isso antes dos anos 30, né, pensando que com a capitulação do aprismo, né, que vai prometer ser o Kuomintang da América Latina e vai cumprir, né, porque ele começa no pique Sun Yat-sen e termina no pique Chiang Kai-shek, né, o aprismo ele cumpre a sua própria promessa, né, quando ele diz que ele é o Kuomintang da América do Sul, ele não estava mentindo, para bem e para mal, né. Nós vamos parar ali no aprismo, a gente tem que pensar que na década de 60 vai ser a capitulação dessa esquerda nacionalista, difusa, progressista, merda do aprismo, que vai catapultar as novas lutas populares, e vão ser essas lutas populares da década de 60 perseguidas, né, por uma ditadura muito sui generis, que foi a ditadura peruana militar da década de 60 e 70, ditadura muito diferente das outras ditaduras do Cone Sul. Muito bom ter falado isso. Né, que vai catapultar, por sua vez, aquilo que é uma das maiores lutas do nosso século, né, que vai ser a reorganização do Partido Comunista do Peru, né, chamado pelos seus detratores de Sendero Luminoso, eles mesmos não vão se chamar de Sendero Luminoso, né, a partir de um núcleo universitário em Ayacucho, né, e aí a gente vê que loucura, né, como é importante para o marxismo na América Latina, não só a descoberta, né, dos seus povos originários, do seu campesinato, essa que vem lá de trás, que vem de Mariátegui, que vem de Julio Mellá, que vem de tantos autores geniais ali, né, dos primórdios da década de 20, da década de 30, mas também essa ligação umbilical, né, que a gente sempre tem, e vocês que vêm acompanhando o Mundo em Vermelho, que ouviram a gente falar de El Salvador, que ouviram a gente falar de Nicarágua, que ouviram a gente falar, né, da Colômbia, uma ligação sempre umbilical com o movimento estudantil, né? A importância da faculdade, a importância desses centros de estudo, né? Aonde a gente vai tendo cada vez mais uma permeação popular e a fundação de intelectuais que vão vindo do povo, ou seja, intelectuais orgânicos do proletariado, para a gente ser bem gramsciana aqui, né? É de uma importância sui generis para as formações revolucionárias da América Latina, né? São a partir de certos núcleos localizados nessas áreas de estudo que vão catapultar o movimento, como o sandinista, como a Frente Farabundo Marte, como o pessoal na Colômbia, como o pessoal no Peru, enfim, né? Isso tudo é muito importante. Então, eu vou fazer essa primeira fala minha aqui, né? Vou só mudar aqui o negócio, deixa eu ver se eu acerto aqui. Não, eu sempre erro essa porra dessa câmera, cara. Eu pôr assim tá bom? Tá bom, né? Acho que tá bom. Pitila, eu vou só silenciar seu microfone para não vazar o áudio aí do fundo enquanto eu falo, cara. Daqui a pouco eu volto aí para você. Vou te deixar aí mais tranquilo, eu vou meter um layout solo, meio layout solo para mim e o layout solo para você, tá? Vamos lá, gente. Primeiro, né, agradecer, nós estamos aqui em 400 pessoas, você que quiser participar do nosso sorteio, esse mês são 70 sorteios, né, é só mandar o Pix no pix @gmail dissilcom aí, nossa, @gmail.com não, @gmail.com, tá? Ou você pode meter o comando a partir de R$5, eu falei 70, eu tô muito louco, cara, 70 era o preço que o João fazia nas placas, e agora vai ser tudo diferente. Mete o comando sorteio, o tio tá louco, tá? Mas vamos começar aqui. Eu quero começar, gente, e eu vou precisar de compartilhar um negócio aqui com vocês rapidinho, tá? Deixa eu só subir aqui uns slidezinhos, tá vendo? Vocês vão ver o negócio meio feio aqui, mas eu juro que na hora que chegar lá no negócio, no YouTube, para quem for ver depois, vai ficar bonito, tá? Onde que eu pus essa porra aqui? Aqui.
Ok, agora ele está enviando e agora ele vai ficar bonitinho para a gente colocar aqui, né? Como o João já tinha dito aqui, né? A gente tem que entender que a cultura peruana, né? Ela é uma cultura riquíssima e uma cultura que vem daquilo que nós chamamos da antiguidade, né? Assim, a população, pra vocês terem ideia, gente, eu nem coloquei as culturas da antiguidade peruana, tá? Nem coloquei, porque senão ia virar uma aula de arqueologia pré-colombiana em vez de virar o mundo em vermelho, tá? Então, assim, se vocês quiserem voltar atrás, a mumificação no Peru, você tem resquício de mumificação no Peru desde 7.000 a 8.000 antes de Cristo, tá? As culturas Chinchorro, e as culturas Chinchorro, elas pegam, né, toda uma região fronteiriça, ou seja, elas vão pegar o Peru, mas também vão pegar um pedaço do Chile, né? As culturas Chinchorro já faziam a mumificação 4.000 anos antes dos egípcios pensarem em unir o reino de cima com o reino de baixo, tá? É desse grau de avanço cultural que nós estamos falando aqui, tá? Eu optei por colocar algumas culturas que eu acho que são bastante importantes para a gente falar muito rapidamente, tá? E depois eu vou dedicar um tempo maior ao Tahuantinsuyo, né? A cultura incaica, tá? Vou começar então essa minha apresentação aqui. Deixei só algumas coisas aqui dessas culturas pré-incaicas para vocês terem uma noção, né, da capacidade desses povos, né, e daquilo que eles faziam, cara, porque é muito bonito, cara. É muito bonito mesmo aquilo que eles faziam, cara. Então, eu acho que era legal colocar aqui para vocês, né? Esse primeiro exemplo que vocês estão vendo aí, tá? É da cultura mochica, tá? A cultura mochico, a cultura moche, né, ela vai se destacar principalmente pela sua cerâmica, que é considerada a melhor cerâmica do Peru antigo, né, bem também como pela sua arquitetura representada pelas huacas, né? As huacas são aquelas construções, né, que se assemelham em algumas partes a um formato piramidal, mas não são somente piramidais, né? Eles tinham cidades, tinham templos, faziam canais, fazendas localizadas ao longo da costa árida, viviam numa face ali do Oceano Pacífico, entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes, né? A cultura mochica, ela ainda é da antiguidade, ela vai surgir entre 100 e 800, 100 a.C. e vai ir até mais ou menos 800 depois de Cristo, desenvolvendo, né, no norte do Peru. Vão ser mais conhecidos pela arte cerâmica, né, esses postes deles, né, que tem cabeças com retrato em tamanho individual de indivíduos, e também com representações tridimensionais de animais e pessoas, tá? Infelizmente, boa parte, né, da cerâmica moche foi saqueada nos sítios, tá? Principalmente pelos estadunidenses, tá? Os estadunidenses, né, eles não apenas redescobrem Machu Picchu, como levam metade de Machu Picchu embora, e ao fazê-lo eles saem passando por todo o Peru, passando o Peru no próprio Peru, né? Então, eles levaram embora boa parte dessa cerâmica, boa parte dessas, né, manifestações culturais que vocês estão vendo aqui, né, e pouca coisa sobrou no Peru. Ainda assim, né, quem tiver a oportunidade de ir até Lima, né, no Museu Larco, por exemplo, você consegue ver muitos ainda preservados, né, das coisas da cultura moche, né? Era uma cultura com uma organização suntuosa, uma organização social e política do caralho, né? Não somente tinham essas huacas, essas grandes locais cerimoniais religiosos, essa arquitetura muito massiva, né, como também tinham ritos de enterro, ritos funerais muito importantes, né? Eles desenvolveram várias formas diferentes de pesca, porque eles viviam ali, né,
perto do mar, entre o mar e a cordilheira, né, e eles vão ser posteriormente substituídos, né, pela cultura Chimu. Né? Muitos acreditam que a cultura Chimu vai ser a cultura que vai suceder à cultura mochica. Né? A principal cidade, o principal centro administrativo da cultura Chimu é a grande cidade de Tianchan, que vocês estão vendo aí os muros ainda preservados da grande cidade de Tianchan, né? Que fica no norte do Peru, perto da atual Trujillo, né? E acredita-se que no seu auge, tá? Por volta do ano 1000, a cidade de Tianchan tinha 60 mil pessoas, cara. Imagina o que é uma cidade de 60 mil pessoas no altiplano norte peruano no ano 1000, cara, né? Uma coisa muito louca, né? Tianchan foi uma das maiores das cidades que a América do Sul teve e provavelmente a maior cidade de adobe do mundo. As construções, né, dos mochicas eram feitas mormente em adobe, tá? O estado Chimu era um estado expansionista, tá? O estado Chimu, em 700, ele vai, né, começar a derrubar a cultura mochica, né, e vai se expandir desde 1100 até 1400. Porém, em 1470, o estado Chimu vai ser conquistado pelo Tahuantinsuyo, né, pelo estado incaico, né? E aí todos os ofícios do estado Chimu que aconteciam em Tianchan passam a acontecer em Cusco. Lembrando que para os incas a cidade de Cusco era o umbigo do mundo, né? O Tahuantinsuyo, o mapa do Tahuantinsuyo, que são divididos em 4 partes, ele é representativo, ele é uma representação microcósmica do macrocosmo, né? Eles viam o Tahuantinsuyo, eles viam o seu estado, como eles conseguiram construí-lo, como se fosse um ser humano estendido ali sobre a América, né? Lembrando, gente, que o Tahuantinsuyo ia desde lá embaixo, na Argentina, passando pelo pedaço do Brasil, subindo por dentro da floresta amazônica, terminando na Bolívia, lá na casa do caralho. É um negócio, assim, gigantesco. Passando um pouco adiante, só para a gente terminar essa parte, né, da arqueologia, entre aspas, pré-colombiana, né, nós estamos aqui com alguns exemplos da cultura Paracas, tá? A cultura Paracas, ela é conhecida principalmente pela sua arte têxtil, pelas suas múmias e pela trepanação craniana, tá? Eles usavam a trepanação craniana para curar fraturas e tumores de crânio, tá? Então nós estamos falando de uma cultura que fazia cirurgia cerebral, tá? A cultura Paracas, ela é mais antiga. Ela veio, o auge dela é mais ou menos 300 a 400 antes de Cristo, e ela vai ser, entre aspas, redescoberta, né, a necrópole de Paracas, pelo arqueólogo Julio Tellona, que é um homem muito importante dessa primeira geração dos historiadores, né, do Tahuantinsuyo como todo, mas da arqueologia peruana em geral, tá? Além da cultura Paracas, eu trouxe aqui só como exemplo para vocês também a cultura Chavin, tá? A cultura Chavin, ela tinha uma grande expressão artística nas suas esculturas, tá? Quando a gente vai ver o Tahuantinsuyo, a gente vai ver diversas adaptações na parte artística e cultural dessas várias culturas que eu estou mostrando para você, porque boa parte dessas culturas, né, elas vão ser absorvidas por outras culturas que, por sua vez, vão ser conquistadas pelo Tahuantinsuyo, e o Tahuantinsuyo vai manter boa parte dessas artes, com a exceção da cerâmica. É muito irônico a gente pensar isso, mas os incas eram péssimos ceramistas, eles eram ceramistas muito simplórios, né? Eles faziam a cerâmica com o sentido simplesmente do uso mesmo, sabe, assim, do utensílio. A decoração cerâmica não era tão importante para eles, o que vai ser mais importante para eles é a decoração têxtil, tanto que vai ser a partir da decoração têxtil que eles vão conseguir manter todos os seus registros, né? Vocês já viram
aquele negócio extenso, assim, cheio de nozinho, né, o quipu ali, aquilo ali, gente, não tem somente números ali. Ali também você tem símbolos, você tem frases, você tem ideias, você tem conceitos ali, tem todo um registro, tem gestas que são mantidas ali naqueles quipus, que é uma coisa de louco pensar isso, né. Para além da cultura Chavin, eu trouxe também a cultura Tiwanaku, né, a cultura Tiwanaku, né, é reconhecida, né, pelos estudiosos andinos como uma das precursoras do Império Inca, inclusive, né, quando eu estiver falando do Tahuantinsuyo, eu vou falar dos mitos formadores dele. Dentre esses mitos formadores, né, um dos mais importantes está ligado aí com isso aí que vocês estão vendo, né, que é a Portada do Sol, né, eles ficavam lá no altiplano andino, no Planalto de Coial, tá? Ela vai ser uma cultura que vai durar ali mais ou menos de 250 a.C. até 1000 depois de Cristo, tá? A capital dela ficava no sul, na margem do Lago Titicaca, né, ali na fronteira da Bolívia com o Peru, tá? Outra cultura, né, com uma sociedade hierárquica bem complexa, né, com uma economia muito desenvolvida, né, com um domínio gigantesco do altiplano. Era uma cultura que era não só agricultora, mas também pecuarista, né, e vai ser essas técnicas de pecuária, né, com os camelídeos do altiplano que vão ser tão importantes depois, né, para o bom desenvolvimento do Tahuantinsuyo, né. E eu não lembro... Não, eu coloquei a Chancai. E por fim, para a gente fechar essa primeira parte, a cultura Chancai. A cultura Chancai, né, ela vai se desenvolver depois da queda do Império Wari, tá? E a cultura Chancai, ela é muito famosa, muito renomada, por conta da sua cerâmica e das suas esculturas, como vocês estão vendo aí, né? Inclusive, né, da cultura Chancai, né, da cerâmica e também da questão têxtil da cultura Chancai, né, tem muita coisa que vai, né, depois ser muito importante para a formação religiosa de todas essas culturas, né, que estão localizadas ali na transição, né, entre a costa e o altiplano. Bem, essas foram, né, as culturas que eu trouxe aqui para você só como um exemplo, tá? Eu não tô nem esgotando elas de perto, tá? Eu tô trazendo elas aqui para vocês terem uma noção, né, de toda a riqueza, né, que a gente tem, né, nessas culturas, para depois eu poder falar um pouco para vocês, né, do Tahuantinsuyo. Tá. João, Oi, deixa eu voltar aqui, dá 2 segundos. eu só queria pegar uma parte aí da sua fala, porque quando a gente vai fazer o curso de História, e a gente tem aula de América 1, 2, 3, enfim, e a gente acaba passando por essa questão da América incaica, a América pré-colombiana, a questão dos povos autóctones. Isso fica muito restrito a nós, historiadores, aquela tua primeira fala, de que os povos originários já tinham erguido verdadeiras cidades de concreto, cidades de pedra na América Latina, que tinham água encanada, que tinha algo que a gente poderia chamar hoje de posto de saúde, que a gente já tinha uma divisão do trabalho super organizada, que a gente tinha matemática, a gente tinha astronomia e a gente tinha algo que a gente poderia chamar de engenharia e arquitetura. E essa engenharia e essa arquitetura, junto da astronomia, ela era usada de maneira muito eficiente para a montagem de calendários, que isso refletia, inclusive, nas construções. Então, ou seja, uma cidade construída naquele momento, ela tinha toda uma ciência arquitetônica para que ela aproveitasse a luz solar o maior tempo do dia possível. Então, se tinha toda uma preocupação, hoje os arquitetos modernos descobriram isso. Hoje você tem que construir uma casa com janelas mais amplas, com mais vidro,
para a luz entrar, prestar atenção ao movimento do Sol. Ou seja, 1000 anos depois, a arquitetura vai redescobrir isso. Só que nós somos educados, e aí durante muito tempo deseducados, de que nós éramos os atrasados, nós éramos os bárbaros, mas, porra, quem eram esses europeus? Eu vou aqui só para te devolver a palavra, eu vou usar exatamente o termo de um professor de história que eu tinha, professor Otto Vilas-Boas. Ele já não está entre nós, mas o Otto falava assim para mim, eu fico imaginando, o Otto falava assim na aula, eu fico imaginando o índio, rapaz, todo limpo, cheiroso, tomava 7 banhos por dia, não tinha nenhuma doença. O índio morava na selva, não tinha piolho, não tinha verme, não tinha escorbuto, não tinha nada. Se você pega o índio, ele não está nem com o pé preto. O seu Otto falava isso. Nem com o pé preto o índio estava. Chegou o português, cheio de escorbuto, lotado de piolho, cheio de sarna, vestido nos mangões fedorento, cheio de doença venérea, cheio de problema de pele. Fica imaginando um mau cheiro terrível que estava na caravela. Essa primeira viagem, a questão do escorbuto, era um problema seríssimo, seríssimo. O Pero Vaz de Caminha anota isso lá. E eu fico imaginando o choque. O senhor Otto fala assim, e nós os índios, né? Nós já introjetando como o índio é nosso, nós é que somos os seres bestiais que precisam ser civilizados. Porra, o português morava em casa de madeira, uma imundície do caralho, a peste bubônica tinha matado 2/3 da população, ninguém sabia o que fazia com o esgoto, se alimentava mal, se dormia mal, a doença venérea era algo quase que comum, se morria de parto à torta e à direita, uma ignorância completa com relação à natureza, completa, porque são os índios latino-americanos, índios brasileiros, que vão ensinar para os portugueses o que cada planta servia. E eu, desde criança, a minha avó sabia de tudo. Está com problema de estômago, toma isso. Está com problema, toma isso. E muitas dessas plantas a gente tinha no quintal. Chá disso, chá daquilo outro, as chamadas drogas do sertão. Ou seja, os nossos índios tinham todo um vasto conhecimento oral, porque não se tinha escrita, oral, conhecimento oral, que era passar de gerações em gerações em gerações. Quem vê aquele capítulo do professor Darcy Ribeiro no Povo Brasileiro, destinado aos índios americanos, é uma coisa fantástica. Ainda não viu, assista, por favor. O Povo Brasileiro são 12 capítulos que o Darcy Ribeiro transformou o livro dele em audiovisual. Então, esse choque deve ter sido devastador. Devastador. Então, nós temos que repudiar a todo momento essa história de que éramos atrasados, o português é que dominava as ciências, porque essa ideia cartesiana de avanço e recuo, ela não conta nessa história. A gente fica em contradição. Se a gente achar que pode falar que evoluído era o cara que tinha um barco, e eu que tinha uma canoa era involuído. Porra, mas para que eu precisava de uma caravela se o barco resolvia meu problema? Então, isso são detalhes que nós temos que abominar. E isso, obviamente, não pode ficar entre os professores de história. Todos aí que estão nos assistindo têm que, a partir de hoje, ser militantes dessa causa, de não permitir que seja dito que os portugueses nos dominaram porque nós éramos atrasados. Não houve isso. E esse conceito de dominação também tem que ser entendido que muitas das vezes o português e o espanhol tiveram que negociar. E a história que o João está contando no Peru, ela é, antes de tudo, uma aula de relações internacionais. Porque o espanhol vai matar, vai torturar, vai oprimir, mas em muito lugar ele vai ter que negociar com a tribo A, porque não dá para encarar a tribo B. Então vai ter muito local que o espanhol vai chegar e vai negociar em pé de igualdade com o cacique. Tinha outro nome, João, me perdoa que eu não sou especialista da matéria, Curaçao. Curasca, né? Curasca. Ele tinha que ir lá negociar com o Curasca. Ele tinha que ir lá bater cabeça, não, que a tribo A, a tribo B, a tribo C. Ou seja, então essa história de também que o português e o espanhol eles eram soberanos e ganharam todo mundo no ferro e fogo, também não foi bem assim, não. Tinha hora que eles tinham que negociar. Por mais violentos e miseráveis que eles tenham sido, tinha hora que a resistência se fazia, às vezes, até pela moral.
Então, a história da América Latina ela está para ser contada. E ela só vai ser contada quando a gente tiver a nossa independência definitiva. E os países na América Latina que conseguiram isso têm contado uma outra história. E nós temos que ser mensageiros dessa outra história. A história do Peru é uma história de sangue. Se tem um país que sangrou muito, foi o Peru. Não que os outros não tenham sangrado. O Brasil sangrou e sangra, o Peru sangrou e sangra, mas o Peru tem história de extermínio, assim, absurdo, absurdo. Pela ganância da prata, pela ganância das ervas, pela ganância do ouro, pela ganância do espanhol. Mas o espanhol, ele tinha certeza que ele era pequeno. Quando ele olhava aquelas grandes cidades, ele sabia o quanto ele era pequeno, ele sabia o quanto que ele era medíocre perto do Império Azteca, do Império Incaico e de todas as outras culturas que a gente acaba não estudando, não em profundidade como o João. O João é um especialista do tema. Eu tinha certeza de que a aula do Peru era algo especial para o João, porque é algo que o João vem malhando, que eu digo de ferro, de lutando sobre isso há muito tempo. E isso que o João está fazendo nessa introdução, ela é extremamente importante, porque nós precisamos conhecer a nossa história. Se nós não conhecemos a nossa história, nós estamos fadados a um fracasso ad eterno. É isso, João. Obrigado, cara. Obrigado mesmo, querido. Vou voltar aqui. E assim, cara, não tem como, né, a gente, de fato, abraçar o anticolonialismo, o antiimperialismo que a gente tem que abraçar como mote de todas as nossas revoluções, né, se a gente não conhecer profundamente quem nós somos, né? Esse caudal que se forma, que a gente chama de Latinoamérica, que a gente chama de Nuestra América, que é a América Latina, né? O que nos une é o sangue em comum que nós todos aqui partilhamos, né? Então, agradeço demais as palavras do João e realmente acho que isso é uma questão muito importante. Gente, eu vou falar aqui muito por cima, muito rapidamente, de fato uma questão introdutória, porque eu sei também que é um assunto que a esmagadora maioria das pessoas desconhece profunda e profusamente, né? Infelizmente, a gente não estuda isso na escola. Nós que somos historiadores e deveríamos estudar isso nas nossas graduações, tampouco estudamos isso a fundo ou com um mínimo de qualidade, né? Então isso aqui é só uma fala introdutória. Quem quiser mais literatura a respeito disso, quando eu soltar no YouTube, eu vou colocar uma bibliografia, mas quem quiser me procurar também e tiver qualquer outra curiosidade sobre qualquer uma dessas culturas que eu falei, né, eu estou preparado para fornecer ainda mais bibliografia sobre isso, que de fato é um assunto que me é muito caro. Bem, falamos de todas essas culturas, né, vamos falar um pouco agora, né, do Império Inca, ou como eles mesmos chamavam, o Tahuantinsuyo, né. Por volta do século XIII, os Incas vão se estabelecer em Cusco, né, dando início ao que seria, posteriormente, o Império Incaico, né. De lá eles vão se expandir por todo o território andino, fazendo com que esse império dominasse parte dos atuais territórios do Peru, da Bolívia, do Chile, do Equador, da Argentina, da Colômbia, e entrando dentro de um pedaço que hoje pertence ao Brasil, né. Tanto a sua organização como a sua administração vão tornar ele o estado mais importante, o estado mais poderoso antes da presença maldita colonizadora dos espanhóis. A organização do Império Inca, ela é baseada em critérios religiosos e os poderes dos governantes eram considerados sagrados. No final, eu vou falar um pouco da estrutura religiosa no Império Inca, né? Assim, todas as histórias míticas sobre a origem e a expansão do Tahuantinsuyo vão envolver a participação de deuses e dos personagens por eles favorecidos. As duas lendas mais conhecidas e que foram recolhidas pelos cronistas, parte desses cronistas, habitantes do Tahuantinsuyo, pessoas de origem incaica, depois aculturadas e que vão escrever em espanhol, são as histórias dos irmãos Ayar e a história de Manco Cápac e de Mama Olho, tá?
Só para vocês terem uma noção, assim, né, de como mais ou menos que vai se formar, né, os Aimarás, que eram habitantes da região do Colhal, tá, vão começar a invadir o território ocupado pelos Quechuas e vão desalojar eles e vão forçar eles a se refugiar no Vale do Cusco, no Vale do Antas, no Vale de Urubamba, Paruro e outros vales ali nessa região, né. Eles vão ou expulsar os habitantes originais desses vales, ou se misturar com eles, formando pequenas nações, né, que estão sempre em perigo de ser despejada novamente ou conquistada pelos Aimarás. Né? O que acontece? Eles vão se juntar e vão se confederar sobre as ordens do Curaça, né, do Curasca, do Curaca, ou em português tanto usa Curaca como Curaça, né, mais poderoso da região, que vai ser o Manco Capac. Tá? O Manco Capac, ele é o primeiro governante inca, né, dessa época ainda do Império Lendário, né? A gente divide, normalmente, os historiadores do Tahuantinsuyo, né, dividem o Império Inca entre o Império Lendário e o Império Histórico, né? Unidos, eles vão, então, né, conseguir conter essas invasões de conquista, reconquistar territórios antigos e começar a subjugar diferentes Curaçagos, né, que são essas outras pequenas nações, esses pequenos estados-nações que tinham ali, tanto na região da montanha como na região da costa. E vai ser essa aliança que vai ser a base daquilo que vai ser chamado, né, do Império Tahuantinsuyo, cuja a capital é Cusco. Né? Os períodos que a gente divide normalmente, né, são em 4 períodos, que é o período lendário ou o período feudal, né, tem um livro muito famoso da Rostovkovich, ela tem um nome russo gigantesco, que é História del Tahuantinsuyo, que é um dos livros mais História del Tahuan, só para eu pronunciar, Rosvorovsky, da Maria Rosvorovsky, né, que ela introduz o uso do termo, entre aspas, feudal, né, pro estudo. Mas, enfim, isso é só uma questão, né? Nesse período primário, então, né, a gente vai ter as tribos quichuas expulsas do Calhau se estabelecendo, né, e a nação cada uma, né, formando nações, cada nação tem seu uso, cada nação tem seu costume, cada nação tem sua religião, e a nação dos Incas vai se estabelecer em Cusco, à margem do Huatanay, né, depois de expulsar os habitantes locais, os Salseiras, Antisaias, Ruias, Alcabiças, e lidar com essas tribos. Depois a gente vai ter esse período confederado, que é o que eu tinha falado, né, começa com uma invasão dos Aimarás, os Quechuas começam a se espalhar, mas depois eles vão se unir, né, e em volta de Manco Capac, que era o Curasca de Cusco, né, ele vai conseguir derrotar esses invasores e salvar a soberania dessas pequenas tribos, mas como os Aimarás persistem, como essa invasão Aimará, essa guerra de fronteira com os Aimarás é muito constante, essa aliança vai se tornar permanente, né? Aí o que eles fazem? Eles passam não somente num primeiro momento a defender seu território, mas também a conquistar outros territórios que vão ser grande parte dos domínios dos próprios Aimarás. Finalmente a gente vai ter o período unificado, que é quando o prestígio dos Incas vai subir sobre as tribos, todas as tribos confederadas, e passa a prevalecer tanto pelas conquistas como pelas formas de administração, né, desses Incas que a gente fala ali atrás do período histórico, Manca Capac, Sintiroca, Lhoqueuyupanqui, Maitacapá, Capaquiupanqui, Inca Roca, Yahuahuac e Viracocha, né, você tem alguns que são conhecidos, né, pelas suas qualidades guerreiras, e tem outros que vão ser conhecidos pelas suas qualidades administrativas, né. A partir, então, do centro de Cusco e apoiado por esse poder, né, o Pachacutec, né, vai destruir a confederação, unificando ela como uma única nação. Por isso que a gente começa, né, o período histórico incaico ali, né, o Império Histórico, que a gente chama, a partir de 1420, com o Inca Pachacutec, né, que vai se tornar, então, né, o Inca, o chefe unificado do Tahuantinsuyo, né. A história, obviamente que com isso, né, a autoridade do Inca é fortalecida, os Curacas vão perdendo o local, mas eles vão se reconhecendo súditos e vão se tornando
passo a passo essa nobreza imperial. E no final, né, a gente vai ter, né, o Huayna Capac morrendo em 1525 e ele divide o domínio dele entre seus 2 filhos. O Huayna Capac, quando ele morre, ele já está no território do Equador, tá? Ele já estava dominando lá de longe. As incursões, o Huayna Capac foi um cara muito guerreiro. As incursões dele vão tão longe que ele acaba fazendo a dominação dele a partir do Equador, né? E ele vai dividir o domínio entre seus 2 filhos que vão lutar entre si. Olha como é que a história às vezes é doída e terrível. Quando que eles vão lutar entre si? Em 1525. Quem estava chegando nessa época? Vocês sabem, né? Então, vamos ter a luta entre Huáscar e Atahualpa, né? Que o primeiro fica com o Império de Tahuantinsuyo e o segundo fica com o Reino de Quito, né, que é o que eu tinha falado, que ele tinha acabado de conquistar. Né? Essa divisão foi fatal, né, porque essa guerra entre os irmãos beneficiou demais os espanhóis, e beneficiou demais os espanhóis usando exatamente, né, desses curascagos, né, desses curascos, desses chefes locais que tinham se tornado nobreza, porque, inclusive, era uma das tradições militares dos Incas fazer algumas mudanças forçadas dos povos colonizados. Então, por exemplo, eles colonizaram um povo ali na fronteira com o nosso atual Equador, só para dar um exemplo para vocês terem uma noção. Aí eles pegavam metade desse povo e deixavam vivendo lá, mas a outra metade do povo eles mandavam lá para perto de Cusco. Por quê? Para tentar quebrar a força administrativa, a força que o antigo Curasco tinha e subjugar ele ao reino. Isso, obviamente, né, vai criar diversas distensões e problemas internos ali dentro do Tahuantinsuyo, e isso, por sua vez, né, vai levar a facilidade do invasor espanhol em negociar ao mesmo tempo com diversos curascas diferentes, né, esmigalhando as engrenagens do Tahuantinsuyo por dentro. Eu falei que ia falar das lendas, vou falar das lendas aqui rapidinho, né? A primeira lenda, né, diz que 4 irmãos Ayar, o Ayar Manco, Ayar Cate, Ayar Uca e Ayar Ayútil, acompanhados das 4 esposas, vão deixar Pacaritambo, né, por um mandato divino, com uma missão de fundar a capital do futuro império. Né? Os irmãos Ayar vão tomar o rumo ao norte, mas no caminho o Ayar Útil, que era maior, vai ser colocado numa cova pelos seus irmãos. E aí eles ficaram com medo, né, de produzir um cataclisma nos Andes, e aí eles resolveram construir uma cidade ali na região. Tá? O Ayar Útil, do nada, aparece voando pelo ar e tranquiliza eles, dizendo que ele foi enviado pelo seu pai, o Deus Sol, para guiá-los. Ele desembarca numa colina, essa colina de Huanacaure, e vai virar uma pedra. A mesma coisa vai acontecer com o Ayarcate e o Ayaruca, que queriam ir sozinho no lugar onde o irmão tinha se transformado em pedra. Então o Ayar Manco, na companhia da sua esposa, o Ayar Manco, na companhia da sua esposa, vai fundar Cusco, neste local aonde os outros irmãos tinham se transformado em pedra. A versão mística, a partir do Manco Capac e da Mama Olho, ela fala que o Sol, que era a principal divindade dos Incas, lamenta o estado selvagem que o povo se encontrava e cria algumas ilhas dentro do lago Titicaca. Tanto o Manco Capac como o Mama Olho, que eram irmãos e maridos ao mesmo tempo, isso vai ser muito comum, tá, dentro da nobreza incaica, são ordenados a marchar para o norte. E em todos os lugares que eles tivessem que passar a noite, eles iam ter que afundar com um único golpe uma bengala de ouro que tinha sido dada de presente. Eles vão, passam a noite no afundo e cai, vão, passam a noite no afundo e cai, vão, passam a noite no afundo e cai, até que eles chegam aonde? Na colina de Huanacaure, que é aonde foi fundado Cusco, e lá eles afundam esta bengala de ouro e ela finalmente fica. Então aquele era o lugar predestinado pelo Deus Sol para a cidade que eles deveriam chamar de Cusco. Manco Capac e Mama Olho vão reunir as cidades vizinhas, pregar o culto Sol, ensinar eles a trabalhar a terra, a tecer as roupas e a fazerem, né, os afazeres que tornam
o ser humano humano. Essas são as histórias fundadoras, né? O Tahuantinsuyo, né, nessa fase de expansão dele, eu já falei um pouco dele, né, vão ser 2 períodos distintos, né, eles vão estabelecer essas alianças, e essas alianças vão levar, né, a um aumento gigantesco, né, de toda a área dominada, mas também, né, vão levar a novas relações de parentesco e relações de guerra com esses Kuraskas, que não vão ser necessariamente colocados ali. Nesse período, dessa primeira fase, que é essa fase de expansão, que eu falei lá, né, do Manco Cápac, essa vai ser a fase em que a elite incaica vai ter uma divisão social do trabalho, né? Você vai ter 2 setores na elite, os Hanan, que vão ser os grupos ligados às ações militares, que vai ser o exército, e os Urim, que são os grupos ligados às funções religiosas. Guardem este nome, Haran e Unim. Na segunda fase, que aí já é o período histórico, né, principalmente a partir do Império de Pachacutec, né, mas aí vai Pachacutec, Tupac Yupanqui, Huayna Capac, e finalmente, né, a briga entre os irmãos Huáscar e Atahualpa, né, que vai fazer o Kisuko ferver. Nessa fase, eles vão tomar os Chancas, vão tomar os Lupacas, vão tomar os Colhas, vão tomar os Huancas, vão tomar os Timus e vão tomar os Tincas. Ou seja, nesse momento eles vão subir até o Equador e vão passar do Equador, chegando no que hoje é o território da Colômbia, tá? Apesar deles fazerem isso, né, eles controlavam tanto os recursos como a população conquistada por meio de centros administrativos, que eram interligados por uma malha viária com um sistema contábil não só eficaz, como centralizado. Eles respeitavam a língua, a religião e os costumes das senhorias andinas incorporadas e permitiam um certo grau de autonomia quando não tinha, né, essas revoltas. O Tahuantinsuyo é a soma, né? São os 4 Tinsuyos, né? Quais são esses Tinsuyos? O Antinsuyo, que é o norte, que é Hurim. O oeste, que é o Chinchaisuo, que é Hanan. O leste, que é Colásuyo, que é Hanan. E o sul, que é o Continsuyo, que é Hurim. Ou seja, essa divisão entre os Hurins e os Hanans, que são essas 2 origens nobiliárquicas dentro da elite incaica, ela também se faz na divisão do próprio império. Essa ligação, né, do cosmos e das pessoas, né, do microcosmo e do macrocosmo é algo muito importante para eles, como é muito importante também essa noção de dualidade. Né, a noção de dualidade é um dos princípios sobre os quais se baseia a tradição cultural andina, né, que vai permear todos os aspectos da vida. Os termos Hanan e Urim expressam ideias de alto e baixo também, até porque os Hanans, os militares, viviam na parte alta de Cusco, e os Urim, que eram os ligados à casta religiosa, viviam na parte de baixo. Né? O homem andino vai perceber o mundo, então, em partes opostas que se complementavam. Né? Essa ideia de quadripartição, como a duplicação da dualidade, explica a existência desses 4 locais que vão compor o Tahuantinsuyo, né? Cada um na sua dualidade. Uma Hanan, que vai ser Tincatinsuyo e Antinsuyo, e outra, né, Urim, que vai ser Continsuyo e Colásuyo. Tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. João, posso falar mais um pouquinho dos Incas ou tá bom de Inca? Não, meu irmão, vamos embora que eu estou aprendendo com a aula. Eu acho que os Incas são muito importantes. Falou pouco, vamos embora. Incas, então, sim, e vou falar de organização econômica no Império Inca, que é muito impressionante e muito legal. Até porque o Império Inca se edifica e aglomera várias fronteiras a partir da sua relação de comércio, né, cara? Isso é uma coisa muito bacana, né? E um comércio que se estendia para uma área enorme, isso. Isso era a tônica do Império Incaico, o seu comércio. Ouçam essa aqui para vocês caírem o queixo, tá? Seguindo as descrições dos cronistas do século XVI, pensava-se que as conquistas econômicas dos Incas eram o resultado de uma distribuição equitativa de recursos e abundante produção agrícola e pecuária.
Isso, por sua vez, teria alcançado a erradicação da pobreza e da fome, tá? Olha que loucura, né, que é isso. Para além disso, a gente tem que entender que a economia Inca ela tem que ser compreendida no âmbito dessas relações de parentescos que vão ligar os membros de uma família extensa por obrigações ritualmente estabelecidas, tá? Como que isso funciona mais ou menos, né? O Império Incaico, né, ele era muito baseado naquilo que se chama de Wailu, né? Esse núcleo do Wailu incaico, ele funcionava a partir de núcleos menores que vão se retroalimentando em núcleos maiores, e isso é bastante interessante. Tá? Então, assim, desde núcleos pequenininhos de 5 pessoas, depois de 10 pessoas, depois de 50 pessoas, cada núcleo desse tinha o seu próprio curasca, né, o seu próprio chefe local, e esses chefes iam respondendo aos outros nessa estrutura administrativa e hierárquica que acabava por permear o império como um todo, né? A economia vai ser baseada nesse sistema dessas múltiplas reciprocidades, né? Isso vai propiciar, por sua vez, uma troca baseada em benefício do trabalho relacionado a essas relações de parentesco, né? A riqueza e a pobreza vai depender do quê? Do trabalho disponível para a comunidade e não da quantidade de bens acumulada por um indivíduo. É por isso que todos os autores do Tahuantinsuyo falam, né, do comunismo primitivo, né? Pra vocês terem ideia, gente, em Quechua, o termo huacha, que significa órfão, era usado para pobre, porque pobre não é quem não tem bens, pobre é quem não tem família, pobre é quem não tem parente, porque são as relações de parentesco que permitem essa ampla reciprocidade na redistribuição da economia inca, tá? Então o Wailu, que era esse grupo familiar, ele repassava ao curaca uma parte que repassava ao Inca, o Inca, por sua vez, repassava de volta ao curaca, o curaca repassava de volta ao Wailu, né? Ou seja, o que isso significa? Significa, né, que eles vão se apoiar mutuamente no trabalho da terra, na construção dos telhados, nas obras pelos bens comuns, né? E no Tahuantinsuyo, por meio do casamento, o Inca vai gerar milhões de laços recíprocos com os curacas, né? Eles eram poligâmicos, casando as filhas ou casando as irmãs com os parentes desses curacas. Então, isso vai fazer, né, com que haja, né, esse trabalho constante de retribuição. Esse trabalho de retribuição comandado pelo Estado incaico, que vai se basear na Minca, no Aini e na Mita. A Mita é o trabalho em turnos que é realizado por um período, convocado pelo Inca para realizar certas obras. Os mitanes, que são aqueles que estão na Minca, deixam a sua comunidade de origem e vão para outras áreas cumprir esses trabalhos. Geralmente, esses trabalhos estavam relacionados ao quê? A produção de bens redistribuíveis. Os incas, eles tinham locais de estudo de agronomia. Olha que coisa fantástica. Eles tinham fazendas experimentais, florestas, pequenas ecoflorestas experimentais, onde eles ficavam fazendo testes de como melhorar a semente, de como ver quais plantios juntos iam melhor, quais tipos de corte iam melhor, qual estabelecimento em ordem daqueles planaltos de terra iam melhor. E esses lugares que eram mais longe, eles tinham que aproveitar, eles tinham uma população gigantesca, né, e eles tinham que aproveitar o que cada local, porque a geografia ali, ela é muito dura, muito cruel, tá? Então você tem locais com grandes secas, você tem locais com chuva demais, você tem local com muito frio, você tem local com muito calor, tá? E eles então tiveram que compreender como funcionava a natureza em cada lugar ali, para eles poderem, né, modificar essa natureza nessas fazendas experimentais, ou seja, os caras eram agrônomos avançadíssimos. Ô, João, distribuir isso. Fala aí, cara. Só dar um pitaco rápido aí. Sem dizer que muitos locais eles se adaptaram para plantar e se plantava em larga escala, por causa da população numerosa, em áreas de elevação e rochosas. Aquela técnica de você plantar naqueles cerros,
né? Aquilo é uma coisa fantástica. Porque E ele não se é só adapta ao aquilo, terreno. cara, porque aquela técnica, o que ela faz? Quando você faz ali os diversos níveis, primeiro, você segura a água, né? Porque a água Sim, você funciona aproveita a como um água dique. de um nível para o outro, ela Não. funciona como um dique ali de um para o outro. É. Segundo, eles chegaram num ponto de desenvolvimento que cada um desses níveis, eles tinham de 1,5 metro até 5 metros de profundidade, eles tinham camadas diferentes, ou de rocha, ou de tipos de solo, ou de substratos diferentes, de forma que a água que passasse por aquilo servia de fertilizante para o próximo, a água que passava para o próximo servia para o fertilizante por baixo, e assim vai. Então, na real, os caras não estavam plantando uma cultura naquilo, né? Que a gente vê aquilo hoje em dia, quem viaja, quem tiver a oportunidade de ir no Peru, quem for ver ou ver isso em qualquer coisa, né, num documentário ou qualquer coisa que o valha, você vai ver grama ali, porque muito daquilo ali foi abandonado com o tempo, foi extirpado, Sim. foi colocado dentro das haciendas, né? Aquilo, os gamonales foram destruindo a população local, destruindo os ailus e tirando essa propriedade coletiva, e muito ficou abandonado. Aí muitas vezes quando você vê no rolê turístico, você vê o quê? Você vê grama. Grama. Aí você imagina o quê? Ah, não, o maluco plantava milho. Mas não era. O cara plantava, e ele não plantava, não era só o que ele ia comer, ele plantava o que ele ia decorar, ele plantava aquilo que ele ia tingir o tecido, ele plantava várias coisas ali. Então você tem um que tinha folha, o outro tem folhagem, o outro tem coca, o outro tem 200 tipos de milho diferente, o outro tem 200 tipos de batata e ucano, caralho a quatro. Então era a agrofloresta ecológica, a agroecologia dos incas ali é da inveja em Ana Primavera, sabe? Assim, é um negócio de louco o que esse pessoal conseguia fazer. Né? Caminhando mais um pouco, só para falar da Minca, né? A Minca era uma provisão de trabalho destinada a satisfazer uma necessidade comunal, ou seja, tem que construir um reservatório, tem que construir uma ponte. Quem constrói a ponte? Quem constrói o reservatório? O Ailu inteiro, a comunidade inteira constrói junto, porque eles vão usufruir juntos. E o Aini é os benefícios que cada membro do grupo pode solicitar aos demais depois que eles retornam. Ou seja, o cara foi cumprir uma mita, ele é um mitani, quando ele voltou, ele não pôde participar. Mas ele estava contribuindo para todos, e aquilo vai ser redistribuído, se não para o nosso Ailu, para um outro Ailu, se não para o nosso Ailu, para o Curaca lá em cima, se não para o Curaca lá em cima, para o Inca, para quando tiver um problema, para quando tiver uma guerra, vai para o exército lá na frente. Então ele pode pedir, né? E as pessoas em idade de trabalho, né? Tanto os homens quanto as mulheres, desde cedo, né? Os que não vão ser educados formalmente, né? Lembrando que você tem sábios ali, né? Os amaltas, né? A revista Malta não chama a revista Malta a todo, o amalta é exatamente esse sábio incaico, que é ao mesmo tempo matemático, astrônomo, contador, agrônomo, historiador e o caralho a quatro, né? Os que não vão ser educados, né, para serem esses amaltas, para serem esses transmissores do conhecimento, eles vão começar a performar esses trabalhos de acordo com a idade. Porém, quando o cara chegava em 40 e poucos, 50 anos, ele parava de trabalhar e era cuidado pelos demais, né? E as mulheres, por exemplo, que perdiam seus maridos na guerra, tal, elas estavam lá trabalhando, elas passavam a cuidar juntas dos filhos daqueles que morreram, sabe? Então, assim, ou seja, você tinha uma espécie de previdência social. E tinha mesmo, porque toda a produção era dividida em 3. Normalmente uma parte ficava com o Ailu, uma parte subia para o Curaca, uma parte subia para o Inca. Só que no primeiro mês de necessidade, que acabasse naquele Ailu, o Curaca tinha obrigação de dar para o Ailu, e quando acabasse do Curaca, o Inca tinha obrigação de dar para o Curaca. Então esse produto ele era armazenado em locais que fossem de melhor armazenamento. Vamos lembrar aqui, gente, que essas pessoas construíram redes de estradas de mais de 22 mil quilômetros dentro do Tahuantinsuyo. E nós estamos falando de estrada a 4 mil a 5 mil metros de altura. Nós estamos falando de ponte, pêncil, de 150 metros. Sabe assim, a capacidade é uma coisa de louco. As mitas, elas eram muito usadas também para a construção dos grandes templos, dos grandes locais, das construções monumentais, aquelas construções megalíticas, né? Então os caras pegavam uma pedra de
800 toneladas e juntava 2.000 caras, amarrava essa pedra de tudo quanto era jeito e colocava milhões de coisas embaixo para ir rolando essas pedras e rolavam a pedra 80 quilômetros, 200 quilômetros no meio dessas estradas, tá? Essa é a capacidade desse povo que nós estamos falando aqui, né? É um negócio de louco. Para além disso, eles ainda, né, usavam a pecuária, né? A lhama, a alpaca, a vicunha, o guanhaco, tudo isso era usado, né? Para além de ser usado como carne, como couro, como lã, inclusive o excremento seco era usado como fertilizante combustível, tá? Para você ter iluminação noturna, tá? Nós estamos falando de Paris morrendo de peste negra, cheio de bosta e o povo fedendo, e a Universidade de Paris falando: qual que é a culpa da peste negra? Malignas conjunções astrológicas. Enquanto isso, esgoto, coleta de esgoto, água encanada e iluminação noturna, né? Você vê que o fuzil, às vezes, né, ganha muito da civilização. Quando você está jogando Civilization, jovem, e você tenta ter uma vitória cultural, chega o maluco com a vitória militar, né, e ele sai da cabana horrível dele fedendo e te dá 3 pipocos, né? Então, é foda, tá? Mas é só pra gente ter uma noção, né, do que esses povos eram capazes, tá? Eles capturavam e domesticavam os animais selvagens da região, né, e usavam esses camelídeos, né, não somente para poder tirar tudo isso, mas também como animais de carga, tá? Tanto os curacas quanto o resto do Aeliu tinham um grupo de camelídeos, e esses grupos de camelídeos ficavam no Chacu, tá? O que é o Chacu? O Chacu é um curralzão de pedra, tá? Onde eles faziam essa pecuária comunitária, tá? A administração econômica vai ser feita principalmente usando o sistema dos quipus, tá? Os quipus são aquela coisa, aquela cordinha longa, grossa em cima, cheia de coisinha descendo assim, cheia de nozinho. Cada nozinho daquele, tá? Tem um significado, ou ele significava um número, ou ele significava um conceito, ou ele se referia a algum lugar, ou ele contava uma gesta, tá? É uma noção muito complexa, tanto que quem era o interpretador de quipus, o quipu Kamayok, ele era formado para ser interpretador de quipus desde menino. Eles separavam gente e falavam assim: não, teu trabalho na vida vai ser amarrar e ler quipu. O que você faz para a sociedade? Você lê quipu, você amarra quipu, sem você não funciona, tá? E isso era tão louco, né, que você tem uma estrutura que começa lá embaixo no Kolhak Kaimok, que é o administrador do depósito, você passa para o Kapak Tokriuk, que é o construtor de estrada, você tem o Kipu Kamayok, que é o cara que faz o Kipu, você tem o Tukuriuyok, que é o inspetor local, que vai mediar conflitos, ou seja, você tem um sistema judiciário estabelecido, até chegar no Totrikuk, que era o governador regional, acima dele o Curaca, os Curacas formando essa nobreza, e acima da nobreza o Inca, né? Lembrando que tudo isso funcionando nesse sistema de relações familiares, aonde todos eram relacionados com todos e todos tinham responsabilidade com todos eles, né? Isso é só para vocês terem uma noção de um pouco, né, dessa organização desses grupos, né? O sistema de organização deles era decimal no Tahuantinsuyo, tá? Você tinha a Pitada, que era 5 famílias, a Chunca 10, a Pisca Chunca 50, a Pachaca 100, a Pisca Pachaca, que era 1.000, a Pisca Guaranca, que era 5.000, e o Runi, que eram 10.000 famílias, tá? Quando você chega num ponto em que você tem que organizar em grupos de 10.000 famílias, gente, é porque o negócio ficou grande pra caralho. Pensa na capacidade administrativa, pensa na capacidade dessas pessoas, né? Como eu já falei, vou falar rapidamente de religião para eu poder passar muito brevemente sobre o período colonial, para depois eu voltar a palavra para o João, né? Os deuses principais, né? O Huiracocha ou Viracocha, né? É o cara que vai ordenar o mundo e, de acordo com os mitos, ele sai do lado do Titicaca e faz aparecer o sol e a lua. E depois o Viracocha, ele sai caminhando pelo mundo afora e ele diz que um dia ele voltará do mar. É por isso que muitas vezes os espanhóis vão ser recebidos,
né, como se fossem, voltou do mar, chegou depois de muito tempo, quem que é? São os representantes de Wiracocha, né? Olha que coisa terrível essa maldita coincidência. O Sol, que vai ser chamado de Inti ou de Punchal, é considerado o pai dos Incas, né? É um deus que vai trazer fertilidade, né? Conhecido nos Andes muito antes dos Incas, mas para os Incas, por causa daquele mito fundador que eu já falei, vai ser a divindade principal. A Lua, por sua vez, Mama Quilha, é a contraparte feminina do Sol, considerada sua esposa, né? O culto dela também muito anterior. Pachamama, a mãe terra, a divindade que vai ser relacionada à agricultura, aos recursos fornecidos pela terra, ou seja, um deus quitônico, né? Mas ao mesmo tempo que começa como deus quitônico no período pré-andino, que vai subir aos céus depois de se espalhar por tudo, né? A mãe terra cobre também, né, todo o céu, né? E Pachacamac, né, que é uma das versões de Wiracocha, né, que vai ser a divindade mais importante ali na costa central, né? Acreditava-se que seriam os movimentos dele na telúria, ou seja, no mundo que a gente não enxerga, né, que vai permitir que Pachacamac dasse os alimentos, dasse a vida à terra, fizesse, né, com que tivessem, né, todas as manifestações, né? Ei, como é que você tá, meu bom? Ah, garoto, muito bem. Que desenho bonito. Mostra aí pro pessoal do Twitch. É artista, João. É um livro, ele escreveu um livro. Como é que é o nome do teu livro? Cara, parabéns, como é que chama? Como é que é o nome? Oglitch. Fala o nome do teu livro. Oglitch. Oglitch, é um personagem... Eu vi, ele desenhou o Glitch, porra. Ele desenhou o Glitch, cara. Não, tem vários. Apresenta aqui o seu Glitch rapidinho. São 10 páginas. Ó, tem um nome. O Glitch. Olha isso, atrás cara. tem um autor e tem uma imagem. É o Glitch. Agora tá bom. Dá um beijão pra todo mundo. Dá beijo também. Gente, que delícia, cara. Tchau. Acabou o seu dever lá? Sim. Então vai. Eu vou te mostrar as 3 últimas edições, que é a terceira, não, é a segunda, terceira e quarta. Ou Tá seja, combinado. ele tem 3 edições do livro dele, o Glitch. Você vê, cara, o Glitch é sucesso de vendagens aí. Nós vamos fazer depois que a gente lançar o seu, nós vamos lançar os dele, porra. Já tô vendo Que isso. isso, a galera vai jogar dinheiro na tela aqui no Catarse. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que se eu disser que eu sou um coach e que essa produção ela pode ser vista como uma autoajuda para o autoconhecimento interno e que a pessoa, a partir dali, pode ser capaz de mudar tudo e tentar misturar isso com Brida e com o Poeta Banido, eu acho que eu consigo vender isso e ficar milionário. Eu acho que vai longe, viu, João? Eu acho que esse trem de história não vem dando certo pra nós, não. Eu acho melhor a gente meter uma roupa de guru, entendeu? Meio, sei lá, eu acho que a gente tem que uma barbicha do Trotsky, entendeu? Um óculos assim, meio advancê, e aí a gente mete um barato de autoconhecimento, de busca do conhecimento interno, um bagulho meio transcendental. Quem tá nessa agora é o Luigi Barrichelli. Você viu o Luigi Barrichelli cheio de dread, doidão? Sim. Eu acho que a gente pode meter essa um alternativo e aí vender bastante produto para a classe média anacrônica, falando para elas, não se culpa por ter uma varanda gourmet, não pensa nisso, calma, pode comprar o Renegade em 72 prestações, isso não é problema, e a Miami fazer compra no outlet não vai te botar no inferno, e a gente começa a tomar dinheiro dessa classe média doida, falar, a gente aceita Pix no cartão, e aí depois a gente dá o golpe final. O golpe final é que vai ter um aeroporto de espaçonave e que virá um grande Deus que vai salvar tudo. O nome dele é Iosif Viguravich, ele é um georgiano, e ele anda assim meio devagar, e ele vem e tem todo um cabedal de seres espaciais, um com a carinha meio mongo, assim. Os sábios da antiguidade já o chamavam de o pai dos povos. Isso, aquele meio que daquele filme do Predador, entendeu? Te mete uma carapaça assim no Mao Zedong, esse cara aí já é um
um Deus que vem para resolver todos os problemas, e a gente cura essa compulsão da classe média reacionária. No final, ela se ajoelha na pedra do consumo e pede, por favor, Stalin me liberta. João, eu te amo, cara. É o João, jeito. puta que pariu, cara. Você é muito gênio, mano. Eu estou pensando nesses golpes. Eu já pensei também no seguinte, eu estava te cortando rápido, eu falei, pô, estou com um plano, eu vou montar um dossiê tal, sobre a Venezuela, sobre Cuba, tal, dizendo aqui o que tem que fazer para derrubar o regime, como é que faz para matar o Lula, como é que retoma ali Chile, Colômbia. Vou meter esse dossiê do bar do braço, com uma fantasia, vou bater lá no consulado americano e falar, ó, eu estou traindo, eu sou o novo Gabeira, estou querendo trair, eu não aguento mais esses vermelhos, eu estou pulando o muro está baixo, eu tenho um dossiê aqui, como é que a gente retoma a América Latina agora de maneira definitiva, mas eu preciso de 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares eu entrego aqui tudo. Eu sei onde o Maduro dorme, eu conheço todo mundo, pode dar uma geral no meu telefone, eu falo com o russo, eu falo com o venezuelano, eu sou uma pessoa importante no mundo, eu quero trair os comunistas, cheguei, falei com Deus disse que eu tinha que trair, eu estou aqui, a banda do Bicho Macedo, do Malafaia, preciso de 5 milhões de dólares. Será que eles vão me dar? Porque eles me dão, eu rasgo a camisa, aquele super-homem de foice e martelo, e falo, é mentira, e sai correndo com 5 milhões de dólares, vencemos, 5 milhões de dólares, vamos... Porra, eu compro aquele prédio aí na frente do consulado, boto uma foice e martelo, fico piscando aquela porra em neon o dia inteiro para eles. Pensando em alguns golpes desses, cara. Tem que enganar esses caras. Cara, nós vamos fazer uma live só sobre isso, cara. Nós estamos fazendo uma live séria demais, é aula pra caralho, porra. Bicho, tem 1h10 que eu tô dando aula de Império Incaico, de arqueologia incaica, cara. Sabe? Mas eu tô ouvindo isso aí, e eu queria até te dizer um papo seguinte, cara. Isso que tu tá dando aí, cara. Isso é uma matéria eletiva no curso de História, bicho. Tu tava falando, eu tava viajando aqui, a gente tem que marcar. Eu vou falar com a minha coordenadora, Maria Tereza Turido Brito, uma das maiores autoridades em América Latina nesse período. Porra, tu tem que vir aqui no Rio, a gente tem que armar um esquema, tu é funcionário público, vocês têm um jeito de te requisitar, tu tem que dar uma matéria dessa aqui, uma eletiva dessa aqui, bicho. Nem que fosse online, João, nem que fosse. Tu tá falando na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou falar com a Tereza. Se tem um jeito de tu dar uma eletiva disso, sistematizar isso aí, criar uma bibliografia, porque, porra, a aula que tu tá dando é muito fantástica. Eu tive aula disso na UERJ, me desculpa meus professores lá, tem gente até muito querida, outros nem tanto, mas, porra, não chegou aí no calcanhar do teu pé, parceiro. Pô, valeu, cara. Pô, Bom, tá deixa eu fazer uma falando pergunta, cara. Como é que você prefere fazer agora? Você quer fazer... Eu já acho que a gente não chega a Mariátegui. Eu tô achando também, porque nós já estamos 1h30 ao vivo aqui, né, cara? Você tem que sair às 19, que você já falou, e a gente tem um detalhe. Mariátegui não é Mariátegui. É falar do impacto da Revolução Soviética na América Latina. O Mariátegui ele não cai de um pé de jaca. O Mariátegui aparece na confluência das lutas revolucionárias, entendeu? E o Mariátegui ele vai beber nessa fonte dessas revoltas populares, mas também desse primeiro movimento nacionalista na América Latina. Então, eu acho que a gente tinha que chegar na caravela, a hora que o Colombo aporta aqui. Eu acho que a gente tem que falar da dominação do Peru pelos espanhóis. Acho que beleza, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou falar rapidinho da dominação. Vou falar muito por cima mesmo, sacou? Não, a gente ainda tem meia hora aí para falar da dominação. Não, a gente tem meia hora. O que eu vou fazer? Eu vou falar uns 10 minutinhos aqui, rapidinho, da dominação. E aí eu passo para você fazer uma fala de fechamento e depois a gente volta no segundo e a gente já pega, né, para pegar ali a parte de Guerra do Pacífico em diante. E aí você mete bala em Guerra do Pacífico, e aí da Torre Mariátegui eu pincelo depois. Tá, porque a gente tem que falar... vai gastar um segundo inteiro para falar disso. Também qualquer coisa a gente volta com um terceiro inteiro para pegar pós-ditadura dos anos 60 e Partido Comunista Peruano. O que você acha? Falar do caminho luminoso,
e do camarada professor. Entendeu? Exatamente. E é outro que também vai ser... Esse vai Essa live com certeza vai ter problema na internet, o 5G vai virar MG, entendeu? Mas vamos embora. Eu acho que, até didaticamente, até para essa companheirada aí que está nos seguindo, nos acompanhando, para a gente fazer algo honesto. Porque se a gente ficar aqui também enfeitando o pavão, nós, enquanto historiador, estamos mentindo para essa companheirada que está com a gente. Porque isso é um assunto muito importante. Mas eu vou arriscar aqui que há um certo até ineditismo de fazer isso de maneira tão criteriosa como você está propondo no YouTube. Eu já vi outras pessoas aqui falando de Peru no YouTube, mas assim, é super condensado. E aí, eu acho que para a gente fazer mais do mesmo não interessa. A gente está com o tempo, nós estamos tentando enganar a classe média e os gringos, então a gente tem perspectiva de que vai ficar milionário. Não, entendeu? fechou então. Então eu vou cobrir aqui, vou ver se eu chego até Guerra do Pacífico, eu vou fazer uma fala rápida e vou passar para você 10 minutinhos aqui e a gente termina isso, né? Pedindo mais uma vez desculpa ao João pela paciência sem fim dele comigo. Não, né? Meu irmão, eu tô tendo uma aula aqui que eu não tive na universidade, então... Vamos lá, gente, vamos recuperar do Atahualpa, né? A expansão incaica vai continuar, a expansão que é iniciada por Pachacutec, ali em volta de 1420, né? O neto de Pachacutec, o Huayna Capac, desculpa, vai subir ao trono em 1493, tá? E vai conquistar boa parte do Equador moderno e vai entrar para dentro da Colômbia, passando a maior parte da sua vida comandando as tropas dele lá no norte, na Colômbia, tá? Nessa época, a presença espanhola já começa a ser sentida no Andes, tá? A varíola, outras doenças que vão ser transmitidas pelos soldados europeus vão se espalhar igual fogo selvagem, e a varíola vai chegar ao Peru antes dos próprios espanhóis, além de ceifar milhões de vidas, incluindo muito provavelmente a do próprio Huayna Capac, que morre de uma peste em 1525, tá? A sucessão incaica, ela não era necessariamente ao filho mais velho, ela era ao mais capaz, mas o Inca tinha a capacidade de indicar. A indicação do Inca era votada, era discutida politicamente por toda aquela nobreza, tá? A morte prematura do imperador por causa dessa peste, trazida pelos espanhóis, a peste maior é a própria Espanha, né? Cria um vácuo de poder que coloca dois dos seus muitos descendentes, um contra os outros. Atahualpa, que nasce em Quito e comandou o exército do pai ao norte, e Huáscar, baseado em Cusco, filhos de mães diferentes e irmãos por parte de pai. Atahualpa finalmente vai vencer em abril de 1532, mas, devido à natureza do conflito, os incas vão fazendo inúmeros inimigos por todo os Andes. Quando os espanhóis chegam 5 meses depois, diversas tribos, principalmente as tribos derrotadas, vão se dispor e vão cooperar com esses estrangeiros. A invasão espanhola começa principalmente a partir de 1528. Em 1528, Francisco Pizarro, lixo humano, analfabeto, criador de porcos, e seu braço direito, Diego de Almagro, vão desembarcar em Tumbes, na costa norte do Peru. Um grupo de indígenas vai oferecer a eles carnes, frutas, peixes, cervejas de milho. Eles vão explorar a cidade pela primeira vez e vão descobrir uma presença abundante de prata e de ouro. Pizarro e Almagro vão retornar rapidamente à Espanha para pedir o apoio real para uma expedição ainda mais ambiciosa. Voltam então a Tumbes em setembro de 1532. Lembrando que o conflito de Huáscar com Atahualpa vai terminar em abril de 1532. Traz um carregamento de armas, de cavalos e de escravos e um batalhão de 168 homens. Tumbes, a cidade rica que eles visitaram só 4 anos antes,
foi devastada por epidemias, adivinha de onde tinham vindo as epidemias, e pela recente Guerra Civil Inca. Ao mesmo tempo, Atahualpa avançava de Quito em direção a Cusco para recuperar seu trono duramente conquistado. Quando os espanhóis vão chegar, ele estava no assentamento das terras altas de Cajamarca, tá? Descansando nas termas da região, porque ele tinha sido ferido no ombro durante um dos conflitos. Pizarro logo vai deduzir que o caos estava reinando no Império e, acompanhado dos seus homens, vai até Cajamarca e se apresenta a Atahualpa com saudações reais e promessas de fraternidade entre os povos. Eu não vou nem comentar essa parte, né? Mas isso rapidamente vai se transformar num ataque surpresa na praça de Cajamarca, aonde o Inca vai desarmado e sem a sua guarda real, e ele é cercado pelos homens de Pizarro, que se posicionam nos prédios acima e atiram de cima para baixo. Milhares de homens da nobreza incaica são assassinados nesse dia. Atahualpa é feito prisioneiro. Os incas, como não tinham levado a sua guarda, e o principal general de Atahualpa estava fora da cidade aguardando o que iria acontecer, né? Os incas que estavam lá tinham bastões, fundas e capacetes de vime e foram massacrados pelos cavalos, pelas armaduras e pelo aço das lâminas. Na tentativa de recuperar a sua liberdade, o Atahualpa vai oferecer aos espanhóis uma recompensa em ouro e em prata, um quarto inteiro cheio até o teto. Os incas tentam coletar um dos regates mais famosos da história e encher a sala inteira com metais valiosos, pensando que isso aplacaria o desejo dos conquistadores, mas nada, nunca foi suficiente. Atahualpa é mantido em cativeiro por 8 meses e é executado aos 31 anos de idade. Nos 8 meses de cativeiro de Atahualpa, ele aprende a falar espanhol, aprende a jogar xadrez contra os que mantinham ele cativo, e reza a lenda que depois que ele aprendeu, ele nunca mais perdeu um só jogo. Bem, após a morte de Atahualpa, os espanhóis vão consolidar o seu poder. Em janeiro de 1535, Pizarro vai estabelecer um novo centro administrativo nas margens do rio Rimac, na costa central. Com o tempo, este lugar vai se chamar Lima, a cidade dos reis, em homenagem aos 3 reis magos. Vai tomar no cu, enfia os reis magos de lado na bunda, e capital do vice-reino do Peru, né? Território que vai cobrir boa parte da América do Sul por mais de 200 anos. Foi um período de muita agitação, como no resto de todas as Américas, né? Os espanhóis vão impor um reino de terror, tá? Vão ter várias rebeliões ali. O meio-irmão do Atahualpa, o Manco Inca, que originalmente era aliado dos espanhóis e foi o imperador fantoche do Pizarro, tenta recuperar o controle das terras altas, sitia Cusco por quase um ano, mas finalmente é forçado a se retirar. Em 1544, um contingente de soldados espanhóis finalmente o encontra e vai o esfaquear até a morte. Calma aí que eu acho que o João tinha caído e entrou de volta aqui. Deixa eu só colocar o pitilo que tinha caído. Vou voltar aqui a nossa brevíssima, com várias aspas, explicações. Onde que eu estava na briga entre si, né? O que acontece é que os espanhóis também vão brigar entre si, né? E o Pizarro, junto com o Almagro, né? Eles não eram flor que se cheire e eles tentavam um roubar o outro o tempo todo. Em 1538, o Almagro vai ser condenado à forca depois de tentar tomar Cusco, e 3 anos depois, Pizarro vai ser assassinado em Lima por um grupo de simpatizantes do Almagro. Vários outros conquistadores vão sofrer o mesmo destino. As coisas só começam a se acalmar um pouco depois da chegada de Francisco de Toledo. De Francisco de Toledo até a independência, né, o Peru vai ser governado por uma série de vice-reis espanhóis nomeados pela coroa. Os espanhóis vão ocupar todas as posições de prestígio, enquanto os crioulos, né, que é aquela elite de espanhóis, filhos nascidos no Peru, vão ocupar os cargos de médio escalão.
Os mestiços estão ainda mais abaixo na escala social, fazendo, né, pequenos trabalhos livres, e os índios, uma camada ainda inferior, explorados em forma análoga à escravidão nas encomiendas. É um sistema feudal que concede terras aos colonos espanhóis e inclui nas terras concedidas a propriedade de todos os índios que nela viviam. Né? Essa tensão vai crescer, nós vamos ter diversas rebeliões durante esse período, e essa tensão chega num limite no final do século XVIII, quando a coroa hispânica vai impor novos impostos. Tá? Em 1780, Condorcanqui, José Gabriel Condorcanqui, descendente do Inca Tupac Amaru, vai prender e executar um administrador espanhol. Isso vai desencadear toda uma rebelião indígena, talvez a mais famosa de toda a época colonial, que vai se espalhar não só no Peru, mas também na Bolívia e na Argentina. Condorcanqui vai então se autonomear Tupamaru II e vai percorrer toda a região instigando esta revolução. Né? Vai ter uma retaliação brutal por parte da Espanha. Em 1781, ele é capturado e arrastado até a praça principal de Cusco, onde antes de ser desmembrado vivo, assiste por um dia inteiro todos os seus seguidores, toda a sua família, esposa e filhos serem assassinados na sua frente. As partes deste corpo vão ser expostas ao longo dos Andes. Desde então, todos aqueles de origem incaica aguardam a volta de Tupamaru. Quando nós conseguirmos a nossa verdadeira, real, segunda, terceira independência, aí sim nós estaremos trazendo Tupamaru de volta. Bem, no início do século XIX, os crioulos de muitas colônias espanholas estavam super insatisfeitos com o poder, né, absurdo da administração espanhola e com o poder limitado deles localmente, bem como com os altos impostos cobrados pela coroa. Isso vai levar a rebeliões em todo o continente. Tá? Isso também vai passar pelo Peru, né? Depois de liderar as campanhas da independência da Argentina e do Chile, o José de San Martín entra no Peru em 1820 pelo Porto de Pisco. Tá? Com a chegada de San Martín, as forças monarquistas vão se retirar para as terras altas, e isso permite que ele tome Lima sem nenhum impedimento. Em 28 de julho de 1821, declara a independência peruana. No entanto, né, a independência de fato vai se concretizar somente 3 anos depois, né, porque a maior parte das forças espanholas ainda estavam no interior. Simón Bolívar, o revolucionário venezuelano que vai liderar as lutas pela independência na Venezuela, Colômbia e Equador, assume em 1823, os peruanos vão dar a Bolívar poderes absolutos, e na segunda metade de 1824, ele e José de Sucre vão derrotar os espanhóis nas batalhas decisivas de Junín e Ayacucho. Guardem o nome Ayacucho, gente. Quando a gente chegar na nossa terceira parte, Ayacucho vai ser importantíssimo. Aí, então, os revolucionários vão enfrentar uma grande desigualdade numérica e ainda assim vão conseguir capturar o vice-rei e negociar uma rendição. Como parte dos acordos, os espanhóis se retiram do Peru e da Bolívia. A nova república, então, né, vai ser um choque de realidade, né, entre 25 e 41. O regime vai mudar 23 vezes na mão dos caudilhos regionais que estavam lutando pelo poder. Só vai ter algum tipo de estabilidade por volta de 1840 por causa do comércio de guano perto da costa peruana, né, que é um excremento de pássaro rico em nitrato, né, que é usado como fertilizante no mercado internacional. O comércio de gano, então, vai catapultar uma estabilidade sob o governo de Ramon Castilha, um mestiço que vai começar a mandar no país em 1845. Né? O boom do guano ajuda a aplicar melhorias econômicas, vai ter a abolição da escravidão, vai ter pagamento de parte da dívida externa, vai ter criação do sistema de escolas públicas, ou seja, começa aquele período tradicional, né, de primeiro os liberais, depois os conservadores, primeiros conservadores, depois os liberais sobem para o poder e viram conservadores, os conservadores tomam dos liberais e acabam abrindo uma frecha para os liberais que voltam para o poder, que tomam dos conservadores, como foi em todos os outros países da América Latina. Né?
Castilho vai ser presidente outras 3 vezes nas próximas 2 décadas, às vezes à força, às vezes provisoriamente. Finalmente, no seu último mandato, ele vai ser exilado e vai morrer em 1867 no norte do Chile, tá? Neste período, o que temos mais importante, né, é a Guerra do Pacífico. Depois da morte do Ramon Castilha, o país volta ao caos e uma sucessão de caudilhos vai destruir os lucros do boom de guano, né, sendo a economia administrada da forma mais execrável e patrimonialista possível. Além disso, já começam a eclodir conflitos militares com o Equador por uma questão de fronteira e também com a Espanha, que vinha tentando dominar suas ex-colônias sul-americanas, que vão esgotar os cofres da nação. Em 1874, o Peru entra em falência, o que deixa ele muito frágil para enfrentar o conflito, que é a Guerra do Pacífico, conflito entre, de um lado, o Chile e do outro, o Peru, com algum apoio da Bolívia, que vai se intensificar nessa época, né, tentando o controle das terras do deserto de Atacama. Por quê? Porque elas eram ricas em nitrato, né, fronteiras essas que não tinham sido claramente definidas, né, e que o aumento da tensão fronteiriça vai levar a combates militares. Para piorar isso tudo, o presidente Mariano Prado deixa o país indo para a Europa às vésperas da guerra, e vocês imaginem o que ele levou do país quando ele foi para a Europa, né? A guerra foi um desastre completo para o Peru e também para a Bolívia. A Bolívia perdeu toda a parte costeira dela, né? E foi em vários aspectos. Os chilenos eram muito melhor organizados, tinham muito mais recursos e tinham um pequeno negócio chamado apoio do Reino Unido. Em 1881, eles entram no Peru por terra e ocupam Lima, saqueiam e levam o conteúdo da Biblioteca Nacional. Quando os combates terminam em 1883, o Peru perderá para sempre Tarapacá, sua região mais ao sul, que só volta em 1929, quando ele recupera um pedaço da área ao redor de Tainha, mas ele não chega a recuperar mais Tarapacá, tá? Esse final do século XIX no Peru, esse Peru pós-guerra, esse Peru falido, vai ser o nascedouro das elites intelectuais peruanas. Vai ser neste Peru falido, este Peru tentando se reinventar e se redescobrir, entre o liberalismo insurgente vindo da Europa, entre as correntes do anarquismo que também vão começar a permear o Peru, principalmente no último quartel do século XIX, na virada do século XX, que nós vamos ter o nascimento de homens como Gonçalves Prado, como Aya de la Torre e como Mariátegui, dos quais falaremos na nossa segunda parte. João, passo a palavra para você pedindo desculpas mais uma vez por ter falado para um caralho. João, você tá aí, meu filho? Tô, cara, tô ouvindo a tua aula aí. Deixa eu passar a palavra para você aqui. Tô ouvindo tua aula aqui e tô aqui. Consegui. Tô aqui apaixonado. Eu só quero citar algumas coisas aí. O tal do Juan de Vila Real, que é o conquistador que vai achar as principais minas de prata ali, 1545, 1550, se eu não me engano, lá no Alto Peru. Isso é que vai aumentar ainda mais a ganância dos espanhóis contra o Peru, né, por causa da quantidade de prata, que vai se mostrar até maior do que o de ouro. O João já falou do regime de Mita, né, que é o processo de escravidão e dominação do povo peruano. A gente já falou que essa escravidão ela vai se dar de forma violenta, mas também a partir de um contexto de relações ali, dessa teia que ele vai tecer. Agora, é uma incógnita geral quando se fala assim, tão poucos espanhóis conquistaram tantos peruanos. Primeiro que é o seguinte, foi um impacto muito grande ver o homem a cavalo. Não tinha cavalo no Peru. No Peru não tinha cachorro, no Peru não tinha gato, no Peru não tinha coelho, no Peru não tinha pombo, no Peru não tinha porco, no Peru não tinha galinha. Na América do Sul não tinha cavalo, não tinha boi, nem tinha vaca. Tudo isso foi trazido na caravela. E
Quando se viu um homem com uma armadura metálica brilhando e que era imune às flechas e montado em um cavalo, aquilo se chamou muito a atenção. Essa história de que se acreditava que eram deuses, poderia ter sido, mas independente de ser deuses ou não, o índio peruano, né, o autóctone peruano, ele vai ver que para chegar perto daquela pessoa, para se matar, era difícil, por causa da mobilidade do cavalo. Né? A gente não chama cavalo de batalha, o cavalo ele tinha um papel para essa infantaria que estava montada, né? Essa cavalaria que vai agir sob a proteção de arcabuz, né? Eles têm arcabuz para cacete, tem besta com ponta de metal. Então, tudo isso vai produzir nos incas um efeito muito grande. E mais, o João narrou muito bem esse movimento astuto, que, na verdade, é uma traição, de sequestrar a liderança e manter ele ali preso e tentar... A todo momento, os índios, os incas, eles acreditavam o seguinte: entre as guerras deles, elas, por mais que elas fossem violentas, elas chegavam a um denominador comum, ela tinha uma negociação. E perder a guerra e se tornar escravo não era um mau negócio, porque o escravo de guerra ele não apanhava, ele não sofria, pelo contrário, ele tinha o direito de viver como cativo. Ele tinha mulher, ele tinha filho, ele tinha liberdade de ir e vir. Ele só estava cativo por uma condição de guerra na qual ele mesmo já sabia que ele merecia aquele cativeiro, que ele perdeu a guerra. Então, essa coisa de você chegar, exterminar, matar, de forma quase que infinita, e isso não, era uma novidade. E outra coisa, os espanhóis também trouxeram canhões. Eles tinham um canhão. Eles conseguem chegar ao epicentro da batalha, ao Marco Zero, com um canhão. E eles disparam muitas vezes esse canhão. Então, isso também assustou. Não é que o peruano não conhecesse o fogo, mas ele não conhecia uma boca de fogo. Tanto que esse nome nós vamos traduzir para o português, né? Mas era assim que os índios iam chamar aquela boca de fogo, aquela boca que vomita fogo. Então, todo esse visual e esse gestual, isso vai chamar a atenção. E aí eles vão perguntar o seguinte: vale a pena a gente lutar com isso? Será que se a gente tentar algum tipo de negociação, eles não vão embora? Será que eles só querem o ouro? Dá o ouro para ele levar embora? Então, a todo momento, a opção de não lutar não foi por frouxidão. Muito pelo contrário, foi por uma estratégia militar também, de entender o seguinte: esses caras querem o ouro, então deixa embora. E outra coisa, o João já havia falado isso, da peste. Os índios, na sua maioria, no primeiro contato, eu vou chamar como índio, né? Quando eles têm o primeiro contato com o colonizador, esse primeiro aperto de mão, ele já mata milhões ali. E eles logo percebem que essa contaminação vinha do europeu. Logo. Os documentos mostram que nas primeiras décadas eles perceberam que essa contaminação vinha do tocar e do falar. Eles perceberam isso. Então eles achavam que o português ou o espanhol ele lançava um tipo de maldição. E que aquela maldição matava todo mundo porque eles não estavam tratando eles bem. Então eles imaginavam que se tratasse bem, eles não iam jogar a maldição, eles não iam morrer e logo iam embora. Então eles iam fazendo análises diárias com o concreto, com o que eles viam, estavam lidando com o novo. E o novo era algo extremamente violento. Então você se tratar com algo que é novo e violento, você vai ter que ter muito tato, muita articulação, porque a ideia era viver e salvar-se e ao seu povo. Então, essas coisas foram permitindo que os espanhóis, que também eram inteligentes, que já tinham a expertise de oprimir, de matar, de dominar, a gente não pode esquecer que essa força espanhola que o João está falando, ela já tinha atuado em outras guerras e em outros processos de dominação, a África, a luta contra os mouros, todos esses processos já traziam um know-how de guerra para os espanhóis. Os espanhóis aqui eles estavam numa empresa, apesar de que sob bandeira espanhola,
toda essa empresa ela era uma empresa privada. Ela tinha interesses privados, ela tinha sempre um pool de comerciantes que financiava isso. O interesse da coroa ele só se manifestava depois. Tinha que ser algo assim muito surpreendente para você ter autorização de falar em nome do rei. E óbvio que a Igreja Católica, ela quando chega aqui, que ela vai ver o gentio, ela vai perceber que aqui é um mundo novo. Então, o Darcy, volta Darcy Ribeiro, por favor, vejam aqui no YouTube, O Povo Brasileiro, são 12 capítulos. E aquela história do Eldorado, essa história do Eldorado, ela tem vários nomes. Então, isso é uma cultura muito antiga, de que você vai achar um pedaço do paraíso na Terra, onde ele vai encontrar um povo que é puro, que é um tipo de personificação da Adão e Eva, que vão andar nus, mas não vão ter pecados. E os portugueses anotam isso, eles andam nus, mas não tem pecado. O que é não ter pecado? O índio não está que nem um tarado lá, com ereção, querendo agarrar a índia. A tribo não era uma suruba, não tinha isso. Existia todo um respeito, todo um código de relações muito restrito, muito respeitoso do homem para com a mulher e vice-versa. E em muitos momentos você vê coisas importantes sobre os ameríndios que nós temos que ver, que muitos deles eram monogâmicos e que a mulher tinha liberdade para se separar e que a homossexualidade era comum e muito respeitada. Entendeu? E isso tem que ser notado. Quem vem aqui acabar com isso, destruir todo esse ideário libertário, é a Igreja Católica e com seu anteparo judaico-cristão. Então a Igreja Católica chega aqui para ela, isso aqui pode ser o Eldorado, isso aqui pode ser o elo perdido, isso aqui pode ser o paraíso na Terra, eles andam nus, mas não têm pecados, eles não são negros, eles têm ouro, eles têm prata e não ligam para o dinheiro. E aí a questão da não cobiça, da não ganância, vai chamar a atenção. Eles não têm ganância, eles não querem ouro, eles não estão valorando o ouro. E toda uma deferência a tudo que os espanhóis davam. Quando os espanhóis davam um machado, davam uma espada, eles tinham carinho, porque existia entre eles um código de relação de que os presentes eram coisas fantásticas. Um presente você dá para quem realmente você gosta, quem você quer conquistar no bom sentido, quem você quer cativar com amor, não com violência. Então, os índios foram tratando essa turma da maneira que eles tratavam os seus e da maneira que eles gostariam de ser tratados. O espanhol é que vai subverter toda essa relação de confiança e vai se tornar um grande traíra, um grande filho da puta, um grande canalha que vai fazer da violência, da opressão, do estupro, do infanticídio, porque os espanhóis, nesse momento, eles vão inclusive, fazer algumas ações de matar a criança e dizer o seguinte: nós estamos matando os teus filhos, a tua geração vai acabar. Não existe nada mais sagrado para esse ameríndio do que a criança. A criança, olha só, o capitalismo odeia criança e velho, porque criança não produz e velho já não pode produzir. O índio não, o índio dá o maior valor para a criança e para o velho. São as autoridades da aldeia. Por quê? Porque a criança é o futuro e o velho é a sabedoria. Então, esse choque de civilizações, já pautado na ganância, no ouro e na prata, isso vai subverter tudo aquilo que essa população autóctone tinha. Claro que você tem particularidades, você vão ter aí várias tribos guerreiras que não vão querer negociar, que vão lutar até a morte. Óbvio que você tem isso. Mas, na maioria dos casos, as maiores porções, e havia sempre a esperança de negociar. Não, quero negociar com esses caras, vamos entender esses caras. E aí, quando chega a Igreja Católica, e aí os jesuítas na América Latina, eles vão ter uma expertise muito grande, que eles fazem questão de aprender o idioma. Isso é o pulo do gato. E aí, quando você começa a aprender o idioma, porque os índios, eles não vão fazer questão de aprender o espanhol, pelo contrário. Eles sabem que aprender o espanhol está se aculturando. Eles vão tentar banir aquela religião, vão tentar ficar longe daquela cultura, vão tentar evitar aquele modus vivendi, eles vão tentar, de toda maneira, evitar aquilo, porque eles sabiam que aquilo era ruim, sabiam que aquilo era ruim. Mas os padres não. Primeiro que os padres vão chegar aqui com um código também disciplinar militar.
porque essas missões jesuítas, e aí vou deixar aqui 1492, por favor, quem não assistiu, assista, 1492, assista esse filme, e o outro é Aguirre, o Flagelo dos Deuses. São 2 filmaços para se entender o que nós estamos falando. Aí a missão, 3 filmes, 1492, A Conquista do Paraíso, A Missão e Aguirre, Flagelo dos Deuses. E aí os índios vão entender que é o seguinte, isso aí são deuses, são demônios. Vão entender que eles são gente da pior espécie. Quando isso se torna evidente, que eles vieram para ficar, que eles começam a construir casa, começam a construir paliçada, começam a construir fortaleza, há um sentimento geral de que eles não vão embora, eles vieram para destruir, para ficar. Então nós temos que lutar. E aí vai começar todo um cabedal de lutas, de resistência, que aí o João a gente vai falar mais um pouco, mais lá na frente, e aí vai se ter a certeza de que o espanhol e o português, o colonizador, o francês, o inglês, em certa medida, são inimigos. Eles são inimigos. E aí há um chamado do que sobrou de guerreiro, porque quem não morreu pela espada, morreu pela doença. E o extermínio na América Latina por conta da doença, aqui o índio morria por gripe, morria tossindo, porque tu estava falando do organismo que era virgem, nunca tinha experimentado a quantidade de imundície e sujeira que o europeu carregava em si. Eu falei aqui do escorbuto. A maioria deles chegou aqui no Brasil sem dente na boca, ou com boa parte deles mole. Entendeu? E o índio, tu olhar o índio até hoje, a dentição do índio é uma coisa maravilhosa, o cabelo do índio, sempre limpo. Tu olhava as poucas imagens que nós temos das tribos africanas, todos eles impecavelmente vestidos e bem trajados e cuidados, e todo mundo bem adornado. E esse era o prazer desses povos. Aí tu olha um português, parecia um indinho, fedorento. Então, tinha uma questão, o guerreiro morria como homem. O português e o espanhol, quando ia morrer, se urinava e defecava e chorava, e isso causou nojo. Então, aqui os tupinambás que tinham mania de comer os guerreiros, isso era uma coisa que os tupinambás rejeitavam. Como é que eu vou comer o cara que está todo urinado, defecado e chorando? Vai fazer mal ao meu organismo. E às vezes eu não comia, às vezes só matava porque não era digno de ser trazido à vida dentro do corpo de outro guerreiro quando fosse comido. Porque ele não era um guerreiro, aquele era um indigno. Entendeu? Então, essa parte da resistência é importante a gente reafirmar, para não parecer que os índios foram só feitos de bobos e que eles eram bobos. Eu volto a bater nessa tecla, de tirar esses mitos. Mito é mentira. Esses mitos, há 500 anos que a palavra mito fica fudendo a gente. O mito é mentira. Esse mito que o índio não queria lutar, se arregou, mentira. João, te devolvo que eu sei que está com hora. Vamos embora. Eu tô aqui hoje, camarada, com os meninos aqui em cima. Calma aí, vocês estão me ouvindo bem, Então, gente? vai. Bem. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. E é isso, jovens. Nós vamos voltar em breve, tá? Vou tentar voltar com menos de 15 dias. A gente volta para terminar. Fazer a parte 2 e vamos ver parte 2 de quantos que vai ser. Agradecer a todos vocês que tiveram com a gente teve pico aí de 400 e tantas pessoas ao mesmo tempo com a gente, agora estamos com 330 pessoas, tá? Quero agradecer demais a cada um e a todos vocês, né? A gente não conseguiria nada disso se não fosse por vocês, nós voltamos em breve. Agradecer demais ao João, pedir desculpa que hoje eu estou na correria aí de tempo, né? E é tudo nosso. João, só tenho que te agradecer. Eu mais uma vez, não tenho como pagar. Não tem. Tá. E quero dizer a vocês também agradecer. Terça-feira tem live no Guerra Patriótica sobre a Guerra do Vietnã. João. Olha só coisa boa. Você que está no YouTube vendo a gente, né, tá tranquilão aí, porque tá na descrição do vídeo. Então é isso, jovens. Um beijo no coração de vocês. O tio vai correr, que o tio já tá muito atrasado aqui. João, tá? Beijo no coração. Até a próxima e tchau, tchau. Terminou. Muito bem, o vídeo terminou e agora você fica com o paraíso dos cupons. São 4 cupons
tem da Boitempo, assim disse o João 20, tem do Lava Palavra, assim disse o João 15, tem da Revolustora, assim disse o João 20, e tem das Ciências Revolucionárias, assim disse João. Tá tudo aí na descrição. Não esqueça de assinar este canal, de curtir, de comentar. Comenta qualquer coisa, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a gente a espalhar a palavra deliciosa do comunismo. E na Quinta-feira, a gente volta de novo. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau, acabou. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma